Hoje eu vou responder a esta questão que causa tantas desavenças entre religiosos, gays, simpatizantes e inteligentinhos. Antes de mais nada já vou mandar a real. Essa questão só causa desavenças porque quase a totalidade das pessoas não compreende a explicação. E talvez porque uma parte finja não entender. Eu não vou dar resposta simplória e tosca. Se quiser resposta tosca, vá ao canal do Pirula ou do Atila Mama Rindo. Lá eles vão te dizer que há registros científicos de que há comportamento homossexual entre os animais. Portanto, a resposta é sim, homossexualidade é natural. Isso porque o conceito de natureza moderno é basicamente o que não foi inventado pelo homem, é natural. Logo, se animais demonstram comportamento homossexual, é natural. Clap, clap, clap. Que grande bosta! Homossexualismo, ou homossexualidade, como você preferir. Na verdade tanto faz, pois são palavras que se referem à mesma coisa, pode ser natural ou não, mas isso depende do significado que se atribui à palavra natureza. Preciso explicar uma coisa muito importante aqui primeiro. O pensamento metonímico. Metonímia é uma figura de linguagem em que se substitui um termo por outro. Vou dar uns exemplos. O brasileiro gosta de futebol. Nesse caso, houve a substituição de a maioria dos brasileiros por o brasileiro. Sérgio Reis possui 20.000 cabeças de gado. Nesse outro caso, substituímos vacas ou bois pelo termo cabeça de gado. Então guarda isso aí. Metonímia é a substituição de um termo por outro. Alguém com o pensamento metonímico não vai entender nada do que leu, ouviu ou sequer falou, tampouco será bem compreendido. Então vamos examinar como é colocado o debate. Os defensores de que o homossexualismo é antinatural se baseiam sobretudo na Epístola de São Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 26 2.27, em que ele diz que os homens abandonaram o uso natural das mulheres e passaram a se interessar uns pelos outros. Paulo usa o termo parafísis em grego, que traduzido significa o contra a natureza. O que Paulo quis dizer com isso é que o comportamento apresentado pelos homens que buscavam prazer com outros homens, e mulheres que buscavam prazer com mulheres, está fora da natureza. Agora cabe a nós entendermos o que significa o fora da natureza. Também convém examinarmos o texto de Paulo antes desse trecho. Os homens passaram a reverenciar a criação, para além e acima do Criador. Aqui, a palavra criação tem o mesmo sentido que a palavra natureza. Logo, se aqui eles estão reverenciando a criação, adorando a criação, ou seja, seus corpos e os prazeres carnais, eles estão atendendo à natureza, o que significa que o comportamento deles é natural, é condizente com as exigências da natureza, mas que se volta a um sentido contrário aos mandamentos do Criador. Ou seja, Paulo não se refere à conduta homossexual como uma conduta que viola as leis da natureza. Entretanto, ser natural ou não, não significa também que está de acordo com os mandamentos de Deus necessariamente. A luxúria em si é um pecado, independentemente se é expressa por relações sexuais homo ou hétero, ou seja, a raiz do problema, no contexto do pecado não está na qualidade, mas na forma e no propósito da ação. Agora vejam. A palavra natureza e seus respectivos adjetivos derivados têm uma história, o que implica que seu significado mudou ao decorrer dos séculos. O elemento metonímico se identifica na medida em que as pessoas entendem natureza como se fosse uma coisa efetivamente existente, concreta e sensível. E na verdade não é. Quando dizemos a natureza, nos referimos a uma ideia, ou um conjunto de ideias abstratas. Natureza não é uma coisa real, palpável, pegável. É como o Estado. Estado não é um agente. O Estado não cobra impostos. O Estado nem existe no mundo material. Quem cobra impostos são pessoas em nome do Estado, que é um ente abstrato. Só existe no mundo das ideias. Natureza também é um substantivo abstrato que se refere a um conceito que muda com o passar do tempo. Então, quando lemos a palavra, devemos entender que não se refere a uma coisa, mas a uma concepção através do qual uma coisa é vista. Quando Paulo usa o termo natureza, ele o faz dentro de uma concepção da época e da região dele. A linguagem científica é uma linguagem feita para que não haja margem a diferentes interpretações e mudanças de significado. Hoje em dia as pessoas leem toda sorte de textos como se fossem textos científicos, e por isso tiram conclusões estúpidas.
Isso é resultado da educação cientificista imposta pelos governos desde o meio do século passado. As pessoas leem as palavras como se as palavras fossem coisas. Quando ele se refere à natureza, ele usa a palavra physis, e isso reflete a concepção que a palavra evocava no momento, na cultura e na língua em que foi dita. Mais à frente no texto, ele diz que os homens e mulheres que adotavam essa conduta estavam fora da natureza. Nesse momento ele parece dar ambiguidade ao conceito de natureza, porque primeiro ele disse que essas pessoas se submetiam à natureza, e depois diz que estavam fora dela. Isso porque ele admite uma tensão em relação aos significados de natureza. Na realidade observável, a natureza possui mesmo um caráter ambíguo, considerando que a natureza é uma antes, e outra depois da queda de Adão, e uma terceira, considerando que é o símbolo da natureza primordial, para que se realize o destino do homem, esse sim verdadeiramente natural, que é juntar-se a Deus na eternidade. A natureza pré-queda de Adão era perfeita e tudo corria em harmonia com a vontade de Deus. Após a queda de Adão, a natureza humana se desestabilizou, permitindo que o homem esteja ou não em acordo com Deus, a depender da sua conduta. Entra aqui o livre-arbítrio. A terceira natureza, por assim dizer, é relativa ao destino do homem, que é voltar para perto de Deus, o que depende da conduta dele. A Bíblia não é para ser lida como um texto científico. O texto científico é o mais fácil de se ler, basta saber do que se trata e pronto, conhecer os aparelhos a que se referem, suas funções etc. e de resto não tem segredo. Mas o texto mito-poético não, que é o caso da Bíblia. É necessária muita prática na leitura, e na interpretação de texto e claro, inteligência. Lembram do pensamento metonímico? Então, se você ler, ouvir ou se expressar com pensamento metonímico, vai entender tudo errado, ou será totalmente incompreendido, porque hoje em dia o pensamento metonímico virou regra. Então, Paulo explica a paixão homossexual como uma escravização à natureza, no sentido empírico, e em seguida algo que escapa da natureza, tomada como símbolo da natureza primordial, da perfeição divina. Agora, a linguagem científica não admite outros sentidos para as palavras, reduzindo-as às experiências sensíveis, e o pior, apenas a um ponto de intersecção entre as diferentes sensibilidades dos diferentes observadores. Logo, a ciência só leva em consideração os dados observados por todos os diferentes observadores. Fica mais fácil explicar com um desenho esquemático. A repetibilidade do experimento com resultados idênticos é um dos critérios de veracidade da ciência moderna. Isso implica que a ciência não estuda o objeto por inteiro, mas apenas a parte que pode ser observada de maneira idêntica por todos os observadores. Isso exclui a natureza tomada como símbolo da natureza primordial, porque o vislumbre da natureza primordial é sim um objeto de experiência, o que significa que não é igual para todas as pessoas. Em outras palavras, o ponto de vista científico decorre no pensamento metonímico, que resulta num péssimo entendimento do objeto que se examina. Então o pecado dos homens a que se refere Paulo, é o fato de eles se submeterem à natureza decaída, viverem em função disto, se dedicarem a isto, porque é nesse instante que eles saem da natureza primordial. Ademais, a luxúria é um pecado de qualquer forma, independente de como é praticada. Nós somos concebidos em pecado, segundo a própria Igreja Católica. Quando o pecado é atrelado à relação homossexual. Se toda relação sexual fora do casamento é considerada um pecado, logo toda relação homossexual é pecado, já que o casamento é restrito a casais de homem e mulher. Logo, o comportamento homossexual é pecado, mas isso não significa muita coisa, já que todos nós somos pecadores e Jesus nos ensinou a não julgar. Sem contar que o que cada um faz na sua vida íntima não é da conta de ninguém, e pecados não são proibidos. Se fossem, Deus os tornaria impossíveis. Pecados são antes de tudo ações não recomendadas. São ações que não devemos tomar e esse é o teste de Deus. Até Jesus foi tentado pelo diabo quando jejuou no deserto. Se seguirmos o exemplo dele, seremos tentados, e com força de vontade e fé em Deus, venceremos a tentação. Esse é o objetivo, esse é o teste, esse é o mérito. Portanto, homossexualismo é natural, o que não significa que não seja pecado, tampouco recomendado, e o que o torna pecado é justamente o fato do praticante se submeter e se entregar totalmente aos desejos carnais.
E o ato homossexual é a apoteose da entrega aos desejos carnais, já que fornicação é pecado, e isto afasta o indivíduo da natureza como símbolo da perfeição de Deus. O ato sexual em si já é um meio de contaminação da alma, ou por assim dizer, e por isso é dito que Jesus Cristo foi concebido sem pecado, pois sua mãe era virgem. Mas Deus também disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Logo, há pelo menos uma justificativa para o pecado do sexo hétero, enquanto que o sexo homo é um ato em parte egoísta, pois é todo voltado ao prazer carnal, ou seja, escraviza o agente à natureza decaída, à natureza selvagem, afastada da natureza de Deus, sem nem ter a justificativa da reprodução. É também por isto que alguns defendem a ideia do sexo com fins exclusivamente reprodutivos. Logo, entendamos. Não é antinatural, não é pecado usar determinadas partes do corpo. Não é pecado porque simplesmente algum papa decidiu. Tampouco o pecado está no desejo de ter sexo, seja homo ou hétero. O desejo é apenas a tentação ao pecado. O homossexualismo é pecado exclusivamente porque 1. Está fora do casamento. 2. É uma submissão à natureza decaída em detrimento da natureza divina. Ademais, é importante diferenciar o que é desejo erótico do que é comportamento. Isso eu explico melhor neste vídeo aqui. Então, se o indivíduo é gay, ele não é mais ou menos pecador por isto, ele é apenas pecador como todos nós somos. E lembrando, o pecado não está no fato do desejo erótico que ele sente por indivíduos do mesmo sexo, mas no comportamento, no ato sexual feito exclusivamente com fins de prazer carnal momentâneo. Quem nunca pecou na vida foi Jesus e Nossa Senhora. De resto, somos todos pecadores imundos e recebemos graças imerecidas. Então deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Deus te abençoe.